Quer aprender inglês de verdade? Hoje eu vou te entregar um mapa completo, passo a passo. Aquilo que as escolas de inglês não querem que você saiba. Se você fizer tudo o que eu te mostrar, eu garanto que você vai ter um plano que funciona para aprender inglês. Vamos resolver isso aqui agora. Para facilitar o seu aprendizado, o seu estudo será dividido em 7 fases. Você vai avançar para a próxima fase quando dominar completamente a fase em que você está, ok? Bom, então vamos lá, porque esse aqui vai ser um guia completo para você estudar sozinho. Na fase 1 será a base de tudo. A primeira coisa que você vai ter que aprender, que é extremamente essencial, que é os pronomes pessoais. E quem são os pronomes pessoais? É o sujeito, é eu, você, ele, ela, nós, eles. No que no inglês fica eu é I, você é you, ele é he, ela é she. No inglês também tem um pronome neutro que é utilizado para objetos e animais, que é o it. Também temos nós, que em inglês é o we, e temos eles, que em inglês é they. Então ainda na fase 1, você vai aprender o famoso e queridíssimo verbo to be. Verbo to be que não é nada mais, nada menos do que sou e estou. É um verbo que significa dois em português. E eu tenho um vídeo completo aqui no canal explicando tudo sobre o verbo to be. É praticamente impossível você não aprender depois de assistir esse vídeo. Então você já domina a fase 1 e agora vamos para a fase 2. Fazer perguntas em inglês. E a fase 2 é um divisor de águas. E muita gente destrava de fato aqui no inglês, porque isso é muito importante. No inglês existe algo chamado de verbo auxiliares. E tem dois específicos que vão ser os seus melhores amigos, o do e o does. E eles possuem uma função extremamente incrível, que é te ajudar a fazer pergunta. E para transformar qualquer frase em pergunta utilizando o do e o does, é muito fácil. Quando o sujeito for eu, você, nós e eles, utilizamos o do no começo da frase. Agora, quando o sujeito for ele, ela ou o pronome neutro, se utiliza o does no começo da frase ao invés do do. Vou mostrar na prática que isso aqui vai fazer mais sentido. Então, por exemplo, a frase você gosta de jogar futebol. You like to play soccer. Agora, para transformar essa frase em uma pergunta, tudo que eu tenho que fazer é colocar o do no começo da frase. Então, começamos a frase com o do. Então, você gosta de jogar futebol? Uma pergunta. Do you like to play soccer? Agora, se eu afirmar que você gosta de jogar futebol, you like to play soccer. Vocês conseguem ver a diferença? Somente o do ali no começo da frase. Mas agora, quando o sujeito for ele, ela ou pronome neutro, ao invés de utilizar o do, utilizamos o does no começo da frase. Então, por exemplo, a frase ele gosta de jogar futebol. A frase fica, ó, he likes to play soccer. Então, agora para transformar essa frase em uma pergunta, acrescentamos o does no começo da frase. Então, ó, does, aí vem, ó, he like to play soccer. Does he like to play soccer? Estou perguntando se ele gosta de jogar futebol. Afirmando, he likes to play soccer. Então, sempre que o do ou does estiver no começo da frase, é uma pergunta. Então, depois que você aprendeu a utilizar o do e o does para fazer perguntas em inglês, tem uma coisa muito importante que vem logo depois. Aprender a usar o do e o does na forma negativa. Isso é muito simples. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que é impossível você não aprender depois de assistir esse vídeo. E isso conclui a fase 2. Bom, já na fase 3 você vai aprender a falar no passado. Muita gente acha isso difícil porque começa a decorar um monte de verbos e sim, isso existe, mas não no começo. No começo eu vou te mostrar um jeito muito mais fácil. Você vai usar o did, que é o do no passado. Olha, na verdade eu tenho um vídeo completo aqui no canal também, que vai ser muito mais fácil você assistir esse vídeo para entender como que utiliza o did e economizar muito tempo batendo cabeça. Então, fase 3, aprender a conjugar os verbos no passado. O que nos leva para a fase 4. Se na fase 3 você aprendeu o passado, na fase 4 você vai aprender o futuro. E vou te falar a verdade, isso aqui é muito fácil. Bom, para transformar qualquer frase no futuro inglês, tudo que você tem que fazer é acrescentar o will antes do verbo. Por exemplo, a frase eu viajo, o que no inglês fica I travel. Se eu quiser dizer que eu vou viajar, tudo que eu faço é acrescento o will antes do verbo e a frase fica I will travel. Por exemplo, eu como, I eat. Eu vou comer, I will eat. E por aí vai. Muito, muito fácil. A esse ponto você já sabe o passado, o presente e o futuro e isso já é muita coisa. Mas agora o inglês vai começar a ficar muito mais natural porque na fase 5 vamos aprender o gerúndio. O que é o gerúndio? É a ação que está acontecendo ali no momento. Por exemplo, no português, você diz comer e tem o comendo, ou beber
bebendo, ou estudar estudando. É todo esse endo, ando, indo que tem nos verbos, né? E no inglês também tem. E é muito mais fácil do que no português, porque tudo que você precisa fazer é colocar o ing no final do verbo e bum. Por exemplo, comer, né, que é o verbo eat, se torna eating. Ou até mesmo o verbo estudar, que é study, se torna studying. E bom, esse é o gerúndio e é muito fácil. O que nos leva para a fase 6. E na fase 6 você vai aprender algo que é essencial em qualquer língua, que são as preposições. Sim, isso é extremamente importante para se comunicar e enriquecer a sua fala. E bom, por exemplo, o que são as preposições? As preposições são na, no, da, de. Você usa o tempo todo no português, por exemplo, em São Paulo, no Brasil, de carro e por aí vai. E no inglês você precisa aprender isso. Por mais que muitas pessoas tenham dificuldade, isso é extremamente simples e quando você aprende isso, o jogo vira. E bom, agora na 7ª fase você vai aprender os verbos, né? Vai começar aprendendo os verbos modais, que são essenciais. Então você vai aprender verbos para complementar o seu vocabulário para formular frases. E bom, claro que a 7ª fase ela vai durar mais tempo, porque você vai estar aprendendo palavras, verbos novos todos os dias. Só que aí é a parte divertida, porque a parte chata de gramática, fundamento, você já domina a partir daí. E com constância você vai ampliando o seu vocabulário pouco a pouco e assim vai construir um arsenal em inglês. É uma maratona. Mas agora, para deixar isso ainda mais fácil, eu tenho um curso completo onde eu passei anos trabalhando para deixar o mais claro e fácil possível de entender, onde até uma criança ou alguém que nunca teve contato com o inglês consegue aprender rápido. São aulas extremamente dinâmicas que foram cuidadosamente criadas para que você evolua passo a passo. E assim, em poucos dias você vai ter conhecimento de quem estuda inglês há anos. O link vai estar aqui embaixo na descrição e eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Fui!